Pesquisa Datafolha, publicada ontem, aponta que para 39% da população, o trabalho do Supremo Tribunal Federal é ruim ou péssimo. A reprovação é equivalente à do presidente Jair Bolsonaro dentro da margem de erro, mas inferior à do Congresso. Já o índice que avalia o desempenho do tribunal como ótimo ou bom é de 19%. Para 38%, a atuação dele é regular e 4% não opinaram. Para a pesquisa, foram ouvidas 2.948 pessoas de 176 municípios de todas as regiões do país nos dias 5 e 6 de dezembro. É a primeira vez que o Datafolha faz um levantamento de avaliação do STF na mesma escala da dos outros poderes. Começa com você, Constantino, vai lá. 39% ruim e péssimo, só isso? Eu esperava até mais. Veja, é inegável que o desempenho do Supremo, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não foi dos melhores esse ano, né, e não vem sendo. Eu preferiria um teste de popularidade colocando um Toffoli da vida ou um Gilmar Mendes num Maracanã, num clássico, num jogo clássico, e ver o que acontece, né? Ou melhor, nem fazer isso, porque eu não sou um sujeito jacobino, revolucionário, e pretendo preservar a vida deles, ainda que eu acho que o impeachment seja merecido em alguns casos. Mas, dito isso, e tivemos aí o caso da soltura do Lula, do Dirceu, com a história da segunda instância, que pegou muito mal, terceira mudança, terceira guinada de interpretação daquela mesma questão em uma década apenas, isso gera insegurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal, o STF, muitas vezes pareceu mais o STL, falamos disso ao longo do ano aqui, o Supremo Tribunal do Lula, tamanha a quantidade de coisas que foram parar em plenário por conta de provocações dos advogados milionários, do multimilionário petista. Né? Então, eu acho que nada disso ajudou na imagem do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, eu novamente não quero ser populista, em hipótese alguma, jogar para a plateia, porque, em tese, eu não acho que seja o papel de uma entidade como o Supremo Tribunal Federal, cuja missão é a de guardião da Constituição, eu não acho que seja escutar a voz das ruas. Eu acho muito perigoso quando um justice, quando um ministro do Supremo, ele toma suas decisões ao sabor do vento, ao sabor como uma biruta de posto de gasolina, vendo para onde que a população está apontando naquele momento. Temos ali alguns ministros, um deles vem à mente, né, que tem esse ativismo em si. A sua conduta, as suas entrevistas, tudo exala uma missão que ele enxerga ali para ele de legislador sem voto. Né? Ele é um iluminado, um ungido, que vai trazer uma visão progressista de mundo para essa população atrasada. Né? Então ele vai pautar ali decisões com base em casamento homoafetivo, aborto e coisas e tal, com base nas suas crenças supostamente iluminadas, e não com base no que diz a lei, a Constituição. Então, eu acho isso temerário. Eu penso logo em alguém como Antonin Scalia, que foi um dos principais justices da Suprema Corte Americana, indicado por Ronald Reagan, que dizia isso, né? Se um juiz não decide, de vez em quando, contra suas próprias crenças, ele não pode ser um bom juiz. O juiz tem que se ater ao que está dizendo a lei. Infelizmente, o garantista no Brasil, ele é um pseudo-garantista, porque ele não respeita a Constituição é ambígua muitas vezes, ele rasga a lei quando é para preservar direitos políticos da Dilma, que sofreu impeachment, ele rasga a lei quando é para fazer ativismo sobre essas questões delicadas e quer bancar o legislador, e aí, ao mesmo tempo, ele se torna um ultra-garantista quando é para se ater a filigranas e tecnicidades que nem sequer constam na lei, para garantir esse labirinto de impunidade que tem no Brasil para quem pode, como Lula, multimilionário, rico, poderoso, pagar as maiores bancas de advogados do país. Né? Então, esse garantismo à brasileira é algo que me incomoda profundamente, porque é pseudo, é seletivo, é hipócrita. O que não quer dizer que eu não respeite, em tese, a ideia de que um juiz, um ministro de Suprema Corte, precisa ser alguém que consiga ir contra a maré, remar contra a maré, porque ele não tem que encontrar a inspiração dele com o ouvido nas ruas, né, com o ouvido no asfalto. Se ele fizer isso, ele está sendo um populista, e isso é muito perigoso. São os tribunais populares do jacobinismo. Isso aí costuma acabar muito mal. E aí, Thaís?
Eu concordo com o Constantino que o STF não pode, não deve ceder ao canto da sereia do populismo, né? E evidentemente que a voz da rua nem sempre coincide com a Constituição, que é o norte e a razão de ser do STF. Ele é o guardião da Constituição e é isso que ele tem que obedecer. Acontece que, por exemplo, no caso da suspensão da prisão, da condenação em segunda instância, essa foi uma medida defensável até. Ela desagradou bastante, foi um retrocesso no combate à corrupção que está sendo travado pela Lava Jato, mas goste-se ou não dela, é uma decisão defensável à luz da Constituição, tem argumentos contra, tem argumentos a favor. Infelizmente, o STF escolheu por 6 votos a 5 fazer um recuo nisso aí. Aliás, queria só lembrar que foram contra a prisão em segunda instância os ministros Marco Aurélio de Mello, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, que foi quem deu o voto de Minerva. De todo modo, ela é defensável. Agora, o STF tomou pelo menos 2 medidas, eu queria lembrar, esse ano, que tiveram sua legalidade contestada por juristas, por várias pessoas. As 2 delas saíram pela caneta do presidente Dias Toffoli. Então, teve aquele episódio estarrecedor da censura à revista Cruzoé, que tinha só se limitado a reproduzir uma citação de uma testemunha ao nome do ministro Toffoli. Não existia nenhum motivo muito razoável para isso, mas a reação foi de fato uma coisa desproporcional e chocante. E a segunda coisa foi esse inquérito completamente heterodoxo na sua forma, no seu conteúdo, que é o inquérito das fake news, que foi criado no STF, investigado no STF, vai ser julgado no STF. É uma coisa que nunca se viu no mundo, né? Então, eu só queria fazer essa divisão. Tem sim um momento em que o STF se recusa a ouvir a voz das ruas, como disse o Constantino, e ceder a um populismo, mas tem flagrantes controvérsias aí nessas decisões tomadas neste ano, pelo menos. Fala, Alan. Não, perfeito a colocação da Thaís. Eu acho que assim, o fato do STF estar numa pesquisa de opinião já é um sintoma muito ruim. O STF não é para ser lembrado, né? Então, se ele está sendo alvo de o julgamento da população, então isso já é um sintoma que não é legal. E por que isso, né? Porque o que a pesquisa está captando? Ela está captando justamente um sentimento de impunidade e muito em função do fim da prisão de segunda instância. Não só isso, né? Muito bem como a Thaís colocou, a questão da censura, a questão de fake news, e também uma série de habeas corpus proferidos principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, de políticos aí, empresários graúdos e poderosos, e que, enfim, foram condenados, enfim, e passou essa imagem de impunidade, né, que você caiu ali nos braços do STF, você vai ser solto de alguma maneira. Então é isso que a pesquisa ela está captando. E só pegando um gancho que o Constantino falou em relação ao ministro, provavelmente você estava falando do Barroso, né, Constantino? Do ministro legislador, né? Muito bem. E esse ministro, olha que interessante, como ele tem feito, os votos dele são no sentido contrários, né? Eles a favor da população, né? Anticorrupção, etc. Ele está virando uma espécie de iluminado mesmo. Ele caiu nas graças da população, apesar do jeito legislador dele, né? E justamente porque na pauta de corrupção ele tem votado, tem tomado algumas medidas que vai ao encontro do anseio popular. E isso, claro que isso é perigoso. Fala, Constantino. Não, isso é muito perigoso, exatamente porque são pessoas, e eu acho que eu temo dizer que isso represente a maioria, são pessoas que não ligam tanto para os métodos e só para os resultados. O Lord Acton, aquele que dizia aquela famosa frase, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, ele abre o seu livro, né, dizendo justamente quão poucos amigos sinceros a liberdade gozou ao longo da história. Exatamente porque as pessoas estão mais preocupadas com o que vai acontecer e não como que vai acontecer. Então, se ele está indo a favor daquilo que eu desejo como resultado, eu vou aplaudir. E os métodos importam. O Barroso cai nas graças da população hoje porque ele é um lava-jatista nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele é também um legislador, e um legislador com uma mentalidade progressista, ou seja,
é muito perigoso dar esse tipo de poder arbitrário a alguém que não tem essa função. E eu só queria lembrar, em relação à politização do Supremo, que o Alan tocou de forma perfeita, aí, não deveria ter esse holofote todo. Hoje a população brasileira é capaz de descrever os 11 ministros, nome e sobrenome, mais do que a escalação do time da seleção brasileira, né? Alguma coisa aconteceu. E aí eu volto ao Scalia. O Scalia dizia que esse ativismo judicial das cortes iria levar à politização, e por um motivo muito óbvio. Se antigamente você escolhia um juiz desses com base em quê? O notório saber jurídico e idoneidade. Quando vira um plebiscito sobre a sua ideologia, quando a esquerda americana, por exemplo, vai lá e desenterra um caso absurdo de denúncia de estupro de 30 anos antes do juiz Kavanaugh, que foi indicado pelo Trump, para tentar barrar a sua indicação, porque não gosta das suas ideias conservadoras, sendo que ele é um originalista, alguém que vai seguir a Constituição e não a sua cabeça, isso mostra o quão ideologizado foi o debate. E aí o Scalia alertava o seguinte: é inevitável que nesse ambiente as pessoas passem a politizar cada vez mais o Supremo Tribunal. É óbvio, porque a indicação do presidente passou a ser ideológica. As decisões, as tomadas de decisão dos ministros passou a ser ligada à sua mentalidade política e ideológica. Então, eu quero ter uma voz como povo. Se eles não têm mais a missão nobre de ser o guardião da Constituição, daquilo que é mais difícil mexer, pode mexer, o povo tem direito de mexer, tem um caminho constitucional para isso, as emendas, que não podem ser tantas. Os Estados Unidos, com mais de 230 anos de Constituição, tem lá 30, mais ou menos, emendas. Não é fácil fazer uma emenda constitucional e não pode ser. Então, se você quer mudar a lei, a Constituição, a lei magna, você tem que ir pelo caminho árduo. Você não pode querer vencer no tapetão, e foi o que muitos governantes fizeram, principalmente os democratas, progressistas. Eles perceberam que era difícil emplacar suas ideias nas urnas e começaram a fazê-lo por meio de Suprema Corte. Aí você cria uma Suprema Corte legisladora, e aí o povo começa a virar e falar: opa, então eu quero ter voz. Então, a voz do povo tem que falar mais alto do que a voz de uma elite supostamente esclarecida de 11 ministros. Se eles são ativistas e não mais guardiões da lei, então que eles sejam ativistas sujeitos ao sabor e à pressão popular. Então, o Scalia previu o que aconteceria. E o problema disso é exatamente o ativismo judicial. Esse é o problema. Nós precisamos de juízes, de ministros originalistas na Suprema Corte, sob o risco de virar isso aí. Cada um vai ter que seguir o samba da população. Alan. Perfeito, Rodrigo. E é um problema mundial. Esse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal é um problema mundial. Eu gosto muito de uma frase do Ben Shapiro, que é um intelectual norte-americano, que ele diz o seguinte: a Constituição virou um poema e os juízes são os poetas e interpretam do jeito que eles quiserem. É isso, infelizmente.